Bom, boa noite. Estamos dando continuidade à disciplina de finanças corporativas. A temática continua sendo estrutura de capital, que nós tivemos início na aula anterior. E onde nós estamos discutindo o efeito da alavancagem, questão da dívida. Então, só para relembrar algumas coisinhas para a gente poder fazer um link com essa aula, nós discutimos a necessidade de estrutura de capital das empresas, para elas tomarem uma decisão, que nós estamos abordando, entre qual é a proporção entre capital de terceiros e capital próprio, que nós discutimos, apresentamos as características na aula passada entre esses aspectos. Então, nós estamos querendo discutir qual é o mix adequado para isso, se as empresas deveriam ou não se preocupar em ajustar essa quantidade de capital terceiros e capital próprio. Nós falamos que isso depende se há a possibilidade de se criar valor, porque normalmente a criação de valor ela está ligada às decisões do ativo. Tradicionalmente, onde nós procuramos projetos que têm valor presente líquido positivo e, portanto, automaticamente estão aumentando o valor da empresa. Não é diferente do lado da gestão do passivo, ou seja, esse mix de capital ele só deve ser incorporado se ele também tiver a capacidade de criar valor para o acionista. Essa foi a discussão que nós fizemos no início da aula anterior, se é possível criar valor. E aí nós comentamos alguns casos, olha, se você pudesse criar papéis, títulos especiais para atender necessidades muito específicas do mercado, e as pessoas talvez estivessem dispostas a pagar um sobrepreço por esse papel, porque é escasso, Então, as pessoas pagariam sobrepreço. Mas aí nós comentamos, não é possível patentear as coisas, produtos financeiros, então tudo que você faz é facilmente copiado. E é difícil você ficar achando essas oportunidades, criando isso o tempo todo. Então é pouco provável que você tenha sucesso em manter uma estratégia de longo prazo através disso. Do outro lado, seria a possibilidade de enganar os investidores através de alguma, vamos dizer, artimanha ou maquiagem, e para que eles pagassem mais caro do que o preço correto, o preço justo dos papéis da empresa. Mas conforme a nossa conversa sobre a hipótese de mercados eficientes, se nós acreditamos nela, e há uma razão para acreditar pelo menos, ela funcione, seria pouco provável que que as empresas conseguissem enganar os investidores a ponto de vender esses papéis mais caros. E a terceira opção seria através de subsídios e benefícios fiscais. Essa sim seria viável, legal de ser alcançado. Então esse é o caminho que provavelmente nós vamos percorrer, vocês vão ver que por aqui caminha a coisa. Tá? Mas ao longo também da aula passada, nós comentamos, então, que só se justifica se eu puder aumentar o valor da empresa. Porque aumentar o valor da empresa, isso implica em aumentar o valor para o acionista, porque já que aumenta o valor da empresa, tudo que sobra acaba caindo no colo do acionista. Então, só faz sentido se aumentar o valor da empresa esses ajustes. Num mundo com algumas premissas, essas premissas enumeradas lá, porque nós chamamos de Modigliani e Miller, esses dois senhores que na década de 1958, imaginando ainda com um conjunto de premissas como assim, não há falência, as pessoas têm expectativas homogêneas sobre o futuro da empresa, não, há uma única taxa de juros para empréstimo e aplicação financeira. Então, dentro daquele conjunto, e o importante, não havendo impostos,
Tá? Nós mostramos na aula passada, vamos voltar um pouquinho nesse mecanismo, mas que não seria possível criar valor através desse, desse caminho. Então, lá foi criada a proposição 1, que enumerava que isso implica, né, que o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa desalavancada, porque nada que a empresa possa fazer, a pessoa jurídica, a pessoa física não possa reproduzir, e que uma proposição número 2 sobre o custo de capital próprio, né, o custo de capital do acionista, em que, reconhecendo, né, que há a percepção de que o risco aumenta para o acionista com o endividamento, e esse aumento se dá conforme esse caminho aqui. Tá? Onde depende do custo de capital da empresa desalavancado, nós estamos chamando de K0, né? A diferença entre esse K0 e o custo de capital de terceiros, representado pelo KD, e uma medida de alavancagem de endividamento, sendo capital de terceiro sobre capital próprio. Tá? Então, isso aqui resume em parte o que nós conversamos lá na aula passada sobre a ideia de que não há imposto sobre o lucro das empresas, pelo menos, né? Isso aqui. Então, esse é um pequeno apanhado, porque nós vamos precisar dessas ideias para continuar o desenvolvimento da aula de hoje, que a ideia é justamente incluir a parte de impostos, né? Mudar, alterar um pequeno parâmetro, que seria alterar essa hipótese, essa premissa dos impostos aqui. É aqui que nós vamos mexer na aula de hoje. Sobre isso, da aula anterior, algum problema? Alguma coisa que mereça esclarecimento do ponto de vista de vocês? Tá, joia. Vamos fazer o seguinte, vocês fiquem à vontade para me interromper, caso sintam necessidade, tá bom? Feito isso, nós retomamos o mesmo exemplo da aula anterior. Né? Então, nós estamos trabalhando com uma situação atual da empresa, a partir desse mesmo cenário. A empresa tem apenas capital próprio, ou seja, a gente percebe que ela não tem dívida. Está sendo avaliado se é conveniente ou não alterar para a solução proposta, aonde se altera claramente a estrutura de capital da empresa, utilizando tanto capital terceiro como capital próprio. Tá? Diferentemente, todos os parâmetros são os mesmos, a única coisa que muda em relação ao parâmetro inicial da aula anterior é agora a presença do imposto. Isso aqui anteriormente era zero. Não havia impostos e agora nós estamos incluindo esta variável no processo porque, de novo, no mundo sem impostos, como eu acabei de comentar, seria indiferente. Então, tendo essa lógica, como na aula anterior, nós estamos avaliando aqui 3 cenários, a empresa está olhando para o seu futuro, um cenário pessimista, um cenário provável, um cenário otimista, e com a parte operacional representada por esses ROAs aqui, tá? Esses ROAs aqui sendo calculados de uma maneira com base no EBIT, tá? Então, esse número que nós temos aqui, deixa eu escolher uma outra cor. Então, esse aqui, lucro antes de juros, e antes de impostos, né? Então, esse aqui faz parte do EBIT. Tá? Então, esse número aqui, calculado da mesma maneira que nós comentamos antes. Esse lucro antes de juros e impostos aqui é o nosso resultado operacional. O resultado operacional só depende das atividades comerciais, do tipo de negócio da empresa, do ciclo econômico. Então, está olhando as características externas que são dadas para isso. A partir desse ponto,
Aí sim, depende que os juros, uma empresa desalavancada não tem nada a pagar, tem esse lucro antes do imposto de renda. Então, isso aqui é exatamente o que nós tínhamos no exemplo anterior. O que muda é essa inclusão agora, destacada aí em amarelo, que é a inclusão do imposto de renda na alíquota de 30%, que está calculada sobre esse lucro antes do imposto. E aí nós temos um lucro aqui, dado de 280 no cenário pessimista, 840 e 1.400 no otimista. Lembrando que o ROI sendo calculado como lucro sobre o patrimônio líquido, né? Só que o patrimônio líquido, nesse caso da empresa desalavancada, ele é o valor de 8 mil, né? Ou seja, todo o capital da empresa é financiado com capital próprio. Então, nós temos aqui 8 mil. Então, simplesmente, o que é esse número aqui? 3,5. Esse 3,5 que está aqui é simplesmente esse 280, que é o lucro, dividido por 8 mil. Então, fazendo essas continhas, nós temos exatamente essa dispersão que aparece aqui agora de ROI, 3,5, 10,5, 17,5. O lucro por ação, lembrando também que a quantidade de ações na empresa desalavancada são 400 ações, o capital social da empresa. Então, esse lucro por ação simplesmente pegou esse lucro que está aqui, por exemplo, 280, e dividiu para os 400, gerando esse 0,7. Então, isso aqui, essa última linha é simplesmente a linha do lucro, aqui em cima, dividido por 400, e nós temos esses valores de lucro por ação. Então, foi assim que foi montado. Nós temos, então, a simulação então, essa é a situação atual da empresa. E se a empresa ficasse, se ela alterar sua estrutura de capital, se ela for para aquela proposta, como é que seriam os resultados? De novo, essa parte aqui, até aqui, nada mudou, porque tudo isso aqui dependendo apenas, né, da parte operacional, pelas quais só depende das condições do mercado, da taxa de juros, né? A primeira parte aqui é a parte operacional, aqui é a parte do financiamento, o impacto dos juros. Então, aqui nós temos esses efeitos. Em relação ao exemplo anterior, o que muda agora é a cobrança de impostos, novamente calculado na base de 30% sobre esse lucro aqui antes do imposto de renda. Temos um lucro final no cenário pessimista de 0 até um otimista de 1.120. O ROI calculado, só que agora o ROI calculado sobre um patrimônio líquido de 4 mil, né, porque na hora que a empresa se alavancar o patrimônio líquido dela, a parte do capital, vai ser reduzida para 4 mil. Então, simplesmente esse lucro dividido por 4 mil, por exemplo, esses 14% aqui é os 560 que estão aqui, dividido pelos 4 mil. O que nessa última linha, nós temos o lucro por ação. Só que lembrando que, após a recompra de ações, restariam apenas 200 ações. Então, esse lucro aqui basta, o lucro por ação é simplesmente essa parte do lucro dividido por 200, que é a quantidade de ações. Então, por exemplo, 280. Tá? Então, é assim que foi construído essas duas tabelas entre o cenário atual e o cenário imaginado com o ajuste da estrutura de capital pelas empresas. Como nós percebemos, acontece o mesmo quando nós fizemos sem impostos, que foi o seguinte: há uma maior dispersão dos valores da empresa alavancada. Se você perceber, por exemplo, a amplitude, né, a gente percebe que há uma dispersão maior. Por exemplo, o ROI vai de 0 a 28. Né, então, tem 28% entre o mínimo e o máximo. Aqui nós temos 14% na empresa. Se você olhar aqui, nós teremos apenas 14%, tá, de amplitude. Né? O mesmo acontece quando nós estamos analisando o lucro por ação. Aqui variando de 0 a 5,60 e aqui de 0,7 a 3,5, ou seja, uma variação maior, uma dispersão, se a gente pensar em termos de desvio padrão, um risco maior para a empresa alavancada. Então, você, com impostos, sem impostos, no modelo, o fato de você alavancar a empresa, você endividar a empresa, aumenta o risco para o ponto de vista do acionista. Tá? Isso não muda. Aqui nós temos um cenário que eu estou resgatando
quando foi feitas as mesmas continhas no mundo sem impostos. Tá? O que a gente percebe entre esses números e os números que estão aqui em cima? Entre os números que agora estão calculados. A gente percebe que em termos de dispersão, olha aqui reduziu. Né? A empresa tem tanto um ROI como um lucro por ação com uma dispersão menor. Os impostos fizeram isso, fizeram a tal da dispersão diminuir. Mas a gente deve prestar atenção que, apesar dessa dispersão diminuir, né, esse desvio padrão, mas também os resultados diminuíram bastante. Então, aqui você olha, era 1, caiu para 0,7, era 3, caiu para 2,100, era 5, caiu para 3,50. Ou seja, uma redução, não por acaso, de 30% em cada caso. Porque era um dinheiro que ia para o acionista e que acabou indo para o governo. Então, como o acionista fica o que sobra, agora tem uma saidinha antes ali de uma parte do resultado que vai para o governo, sobrando menos. Tá? Então, é um patamar menor, né, de recebimento, porque, de novo, uma parte para o governo, mas eles têm uma dispersão, teriam também um desvio padrão menor em relação ao mundo sem impostos. Isso também é verificado, de novo, no mundo sem impostos para a empresa alavancada. Se você olhar aqui, né, aqui era 0 até 8, né, e aqui agora caiu 0 para 5,6. Né? Então, ou seja, diminui um pouco a dispersão, mas também diminui o resultado esperado. Né? Então, o efeito é o mesmo. Menos dispersão, mas também um resultado menor. Tá? Quando a gente confronta os casos passados e anteriores, com impostos e sem impostos. Quando nós fizemos uma análise lá do acionista com apetite de risco, o que significa apetite? Ele gostaria de estar nesse mundo aqui, né? Ele gostaria de estar nesse mundo aqui que a empresa estivesse alavancada. Ele está disposto a assumir uma dispersão maior, com a esperança também de ter ganhos maiores. Ele gostaria de estar aqui, comprar. Só que aí, né, no mundo sem impostos. Nós fizemos essa analogia lá na aula passada, explicamos bem a construção dessa tabela, como ela foi feita. Então, só destacando que o que mudou, né, e o que era importante dessa analogia que nós fizemos é que não interessa, né, a gente percebe aqui, se você tiver uma estratégia, eu gosto de risco, eu quero ficar numa posição de ter um maior retorno, mesmo que ocorra mais riscos. Qual é essa estratégia? Essa estratégia seria comprar 50% da empresa alavancada. Tá? Então, eu vou lá e compro. A outra estratégia é simplesmente eu comprar 50% de uma empresa, presta atenção agora para o não alavancada, tá? Só que eu estou usando empréstimo. Então, é isso aqui que acontece, essa utilização desse empréstimo aqui. É alavancagem pela pessoa física, tá? Então, o que nós estamos comparando? Nós estamos dizendo que seria, né, equivalente, como nós comentamos, se você fosse você tem apetite por risco, né? Então eu vou procurar aqui uma pessoa. Peraí, deixa eu apagar aqui, não ficou bom. Deixa eu começar de novo. Mais fácil. Né? Aqui a gente começando aqui, olhando uma estrutura da pessoa jurídica, ou seja, da empresa. Se você olhasse como a empresa está financiada, ativo, passivo, nós temos aqui o valor da empresa, nós estamos discutindo diretamente aqui, né, dizendo se essa empresa já está endividada. Então, essa empresa, estando endividada no ponto onde ela trabalha com 50% de dívida
e com 50% de capital próprio. Essa estrutura nós estamos falando lá na primeira estratégia. Tá? Só que a pessoa física, ou seja, o investidor, quem está comprando isso, pessoa física, pessoa física, a pessoa física, ele é o investidor, é como se ele estivesse entrando aqui, quando ele olhasse o endividamento dele, aqui, ele simplesmente estaria na situação onde ele vai entrar com 100% do dinheiro dele, ou seja, ele não precisa pegar recursos emprestados, ele não precisa recorrer a um empréstimo para fazer isso aqui. Com essa estrutura, ou seja, usando apenas o dinheiro dele, ele pode simplesmente ter a capacidade de vir aqui e comprar metade dessa empresa. Lembrando que essa empresa é financiada aqui por 200 ações, no caso dele, seriam comprar 100 ações, uma quantidade de 100 ações desta empresa. Essa é a estratégia número 1 que está sendo colocada para ele. Na estratégia número 2, colocada para ele, à disposição, é olhar a empresa desalavancada. Significa isso. Essa aqui agora, então essa aqui era a empresa alavancada. Essa aqui era a empresa, o valor da empresa desalavancada. Porque ela está trabalhando com 100%, ou seja, de capital próprio e zero de dívida. Se recorresse, enquanto que a pessoa física, na segunda estratégia, ela entra agora, ela vai captar um empréstimo, um dinheiro, de novo. Uma das premissas é que tanto a empresa como a pessoa física vão pegar dinheiro emprestado na mesma taxa de juros. Tá? Isso é uma premissa desse modelo. Então, aqui você pega 50% e tem 50% aqui. E com esses recursos você compra metade, né, que é o que está lá, metade da empresa. Lembrando que a empresa não alavancada tem 400 ações, isso seria, eu deveria comprar o equivalente a 200 ações dessa empresa. Tá? E qual foi a conclusão que se percebeu? Tanto faz essa estrutura de capital de 50% aqui de dívida, de alavancagem, esteja na pessoa jurídica, ou se ela estiver aqui na pessoa física, o efeito é o mesmo sob o ponto de vista do investidor. Esse investidor, essas estratégias em termos de resultado, elas são exatamente, produzem o mesmo resultado em termos de risco-retorno. Elas são semelhantes. Então, para esse cara, tanto faz. Ele não precisa que a empresa fique alavancada. Se a empresa não quiser, ele pode se alavancar na pessoa física. Né? E foi a partir usando isso como um argumento, para destacar-se que, então, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa desalavancada. Isso aqui é igual, porque simplesmente ele não cria valor por acionista, já que ele pode fazer ou desfazer qualquer coisa que a empresa pudesse fazer, em termos de risco-retorno. É isso a argumentação que foi colocada e o que está traduzida nessas tabelas que eu acabei de mostrar para você aqui. Tá? O resultado lá na última linha, o resultado para o acionista, das duas estratégias, elas se equivalem em termos de resultado numérico. Tá? Quando a gente vai olhar a mesma estratégia, só que sobre o ponto de vista agora, mudando para com impostos, então agora sim, nós estamos olhando, repetindo as mesmas coisas,
que vai mudar em relação àquela tabela anterior? O que está mudando, basicamente, é esta linha aqui. É porque eu estou usando os novos lucros por ação, né? Que agora, se você olhar, a gente volta ali, né? Nessa aqui, o lucro por ação era aqui, ó, 0, 4 e 8. Do ponto de vista acionista, né? Era 0, 4 e 8. Agora é 0, 2,80 e 5,60. Que é esse o resultado que ela vai entregar depois que ela pagar os seus impostos. Tá? Então, nós temos aqui um resultado entregue ao final disso tudo. Tá? Temos aqui um ponto de vista, então, qual é a estratégia de eu comprar 50% da empresa alavancada. Se eu tentar reproduzir da mesma maneira que eu acabei de mostrar para vocês, através de um empréstimo, ou seja, usar a mesma estratégia anterior, e através de um empréstimo fazer o mesmo grau de alavancagem, note aqui que eu estou 50% endividado, né? Estou usando 2 mil meu, é como se isso aqui fosse na pessoa física o E e o D, tá? Do lado daquele desenho que eu acabei de fazer, esse aqui equivale ao E e o D da pessoa física. Então você percebe que é meio a meio, né? Os valores que estão 50%. De novo, e também com o lucro por ação da empresa sem dívida, né? Porque eu estou trabalhando aqui com a opção de comprar agora as ações da empresa, que não alavancada, né? Estou comprando empresa não alavancada. Então, estou usando o lucro por ação da empresa não alavancada. Após fazer o mesmo raciocínio anterior, o que a gente pode perceber é que, em termos líquidos, os resultados não se equivalem. Né? Eu acabei de mostrar que no mundo sem impostos, essa última linha é igual no slide anterior. Nesse aqui, a gente percebe claramente que os valores são diferentes. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui um resultado menos 60 contra zero, aqui de 220, que é menor do que 280, e de 500, que é menor do que 560. Então, a pessoa física fazendo essa alavancagem por conta própria, ele não teve êxito em produzir o mesmo resultado. E, né, eu estou destacando aqui em amarelo lá em cima, que falou, dentre as duas estratégias que eram equivalentes, agora não. A estratégia de comprar 50% da empresa alavancada é melhor. Eu prefiro esse último resultado aqui do que o resultado da esquerda, do que o resultado da direita. Tá? Então, mostra vantajoso. Fazendo a mesma analogia, né, que era o investidor ao contrário, sem apetite por risco no mundo sem impostos, nós mostramos também na anterior. Por isso que no mundo sem impostos não é possível criar valor, aumentar o valor da empresa, porque aqui os resultados se equivalem. Então, eu realizar aquela estratégia também de alavancagem por conta própria, só que aqui no caso, através de não um empréstimo, mas uma aplicação financeira, né? Eu passo a receber juros, né? Eu tenho uma receita com juros. No outro eu pagava, porque era um empréstimo, né? Então aqui eu coloco uma parte do meu dinheiro numa aplicação financeira. Eu consigo fazer, como vocês percebem na última linha, a mesma coisa. Se eu tentar reproduzir isso de novo, no mundo agora com impostos, só o que mudou? Então, considerando o mundo com impostos, de novo, o que muda? Apenas essa linha aqui do lucro por ação dos dois lados, porque isso aqui é o que é diferente agora. Né? É o lucro por ação das empresas, que, se elas pagassem impostos. E a gente olhar a última linha, a gente percebe que agora o da direita é melhor. Né? Olha aqui tem 140 no cenário pessimista contra 200. 420, aqui é 480 melhor, que 700 no otimista contra 760. E, de novo, agora a estratégia da direita seria melhor. E perceba que a estratégia da direita, de novo, envolve em comprar 50% da empresa alavancada. Então, toda vez que o investidor começa a utilizar como estratégia investir na empresa endividada, alavancada,
parece que ele tem um melhor resultado para ele. Então, se ele tem um melhor resultado, é porque a empresa alavancada, ela consegue criar algum valor para o seu acionista. Tá? Então, tem uma vantagem do uso de dívida. Então, assim, continua aumentando o risco, né, entre alavancada ou não alavancada. Continua aumentando o risco no mundo com impostos. Diminui um pouquinho a dispersão? Diminui um pouquinho a dispersão em relação ao mundo sem impostos. No anterior, a gente viu que o valor era equivalente, né? Tanto faz. Agora não. Agora tem uma vantagem da empresa alavancada. Então as coisas mudaram um pouquinho. Isso ocorre porque existe um tal de benefício fiscal embutido. Se a gente recordar, comecei a fazer aquela revisãozinha no começo da aula, uma das formas de criação de valor via divisões de financiamento, de estrutura de capital da empresa, são razoáveis, é o uso de benefício fiscal e subsídios. Tá? Para a gente entender bem essa história do benefício fiscal, como ele funciona, aí eu estou comparando a mesma empresa se ela não tivesse dívida e ela com dívida. Tá? Então, a gente parte do mesmo resultado operacional, né? 1.000 para cada um. Eu estou dizendo, né, que um asterisco ali, é que se essa empresa tivesse uma dívida de 2.000, pagasse uma taxa de juros de 10%. Aqui na notinha, aqui no primeiro asterisco aqui embaixo. Eu pago 10% de juros sobre 2.000, eu vou pagar 200 aqui de despesa financeira. Aí eu calculo aqui, o LAI é o lucro antes de imposto de renda. Tá? Então é esse cara que é a base de cálculo. Aqui é 1.000 menos a despesa financeira, menos zero, né? Dá 1.000, e aqui vai dar os 800. Vou calcular o mesmo a alíquota de imposto de 30%, só que a base de cálculo é essa aqui, para os dois casos. Essa aqui é a base de cálculo do imposto. É 1.000 para cá e 800. Como a base de cálculo é menor, porque a legislação permite que a gente abata a despesa financeira, né, utiliza a despesa financeira para abater a base de cálculo, isso tem como consequência, né, que eu vou, na hora de calcular os 30%, eu vou pagar aqui um pouco menos de imposto à empresa alavancada. Quando você olha o lucro no final, está aqui, 700 e 560 lá. Então, sobre o ponto de vista da empresa, ela pegou uma dívida de 2.000, ela precisa pagar 10% de juros. Esses 10% ela vai pagar para o banco isso aqui. Só que, ao utilizar a dívida, ela deixou de pagar, teve uma economia, quando você compara os impostos pagos, ela economizou R$ 60 em impostos, né? R$ 60, 60 mil, 60 milhões, 60 impostos. Então, o efeito líquido no final para a empresa é que esse empréstimo custou 140. Né? Custou para ela 140. Esse é o que dói no bolso, né? Uma taxa efetiva. Se você pegar simplesmente como taxa efetiva, considerar, olha, que eu estou pagando na prática 140, que é o que me custou esse, do ponto de vista da empresa, tá? Considerando 140 em relação à dívida total, que são esses 2.000, você vai perceber que, sob o ponto de vista da empresa, é como se esse empréstimo tivesse uma taxa de juros de 7%. Tá? Então, esse custo de capital de terceiros após impostos, tá? Nós denominamos, quer dizer, de novo, isso aqui não é padrão, mas vários livros utilizam isso aqui como CAI, para identificar esse custo de capital aqui. Tá? Mas o custo de capital pós-impostos é o custo de capital de terceiros, que é o que a gente conhece como KD. O KD aqui está dado, é o custo sobre a dívida, que nesse caso é esse valor de 10%, né? Esse cara aqui,
que é quanto os meus credores cobram de mim e recebem. Eles recebem isso aqui, vezes 1 menos a alíquota de impostos. Tá? Então, se você fizer essa continha aqui, é como nós tivéssemos ali os nossos 10% vezes 1 menos 30%, ou eu vou botar aqui 0,3. Claro que 1 menos 0,3 vai dar 0,7 vezes 10%, vai dar os mesmos 7%. Tá? Então, esta alíquota de cálculo de custos capital terceiros após o pagamento de impostos, ela é de 7%. Tá? Esse é o valor que a empresa efetivamente paga. E da onde que veio isso? Veio desses 60 que está aqui, da economia. Quem te oferece isso? A legislação tributária, né? Então, no último caso, o governo te permite essa redução. Tá? Então, tem uma vantagem aqui pelo uso da dívida. Tudo bem? A história do benefício fiscal? Então, seguindo aqui em frente. Tudo bem, mas quanto que isso vale para a empresa, né? Como é que se transforma em valor para a empresa? Então, primeira coisa, a gente precisa perceber que o benefício fiscal é a diferença entre o imposto pago pela empresa sem e com dívida. Ou seja, é exatamente esses R$ 60 que nós mostramos aqui. Essa é a diferença do benefício fiscal, o valor. Na prática, se você perceber, ele é calculado dessa maneira aqui, tá? Que está indicado. Por quê? Né? Você tem ali o EBIT, né? Que está naquela linha, você deduz despesas financeiras que eu estou chamando aqui de juros, e você vai ter, então, o cálculo, a base de cálculo do imposto. Você tem aqui o caso da base de cálculo do imposto. Se a empresa ela não tem dívida, e, portanto, esse cara aqui, uma empresa que não tem, isso aqui é zero, né? Os juros é zero, obviamente, nesse caso, o resultado disso aqui vai ser o EBIT. Né? Claramente, já que é menos zero. Então, esse é o que está representado nessa primeira parte que está aqui. Tem imposto de renda que a empresa pagaria, né? Claro que isso aqui é multiplicado pela alíquota do imposto, né? A base de cálculo aqui é o EBIT multiplicado pela alíquota de imposto. A empresa com dívida, ela vai usar o EBIT, mas obviamente como o juros sendo diferente de zero, vai aparecer aqui o EBIT menos os juros, a dedução da despesa financeira. E aí eu aplico a alíquota de imposto. Esse é o último termo aqui. A gente aplica essa alíquota de imposto, então, sobre a base de cálculo. Então, o que eu tenho aqui é a base de cálculo e eu aplico aqui a alíquota de impostos. Então, se você fizer as contas em relação ao exemplo anterior, você vai ver que isso aqui vai dar exatamente aqueles 60, né? Como se isso aqui fosse os 300 e que fosse 240, se você calcular. Se você abrir um pouquinho essa conta, que está aqui entre parênteses, você tem aqui um parênteses, se você abrir esse parênteses, você vai ter esse resultado que está aqui embaixo. Né? Obviamente, vai aparecer esses dois termos aqui que se repetem. E eu posso simplificar, EBIT ter menos, né, multiplicar por isso aqui, esses dois caras vão se cancelar, um anula o outro. E o que sobra é o que eu tenho aqui nesse último. Então, os benefícios fiscais conseguem nisso aqui. Se você perceber, no nosso caso lá, são exatamente quanto que a empresa pagou de juros, no nosso caso, no exemplo anterior. 200 vezes 30%. Né? Igual
aqui 0,3. Isso aqui dá aquele 60, que é o nosso benefício fiscal. Então, eu estou mostrando para você que isso aqui vale realmente em relação ao que nós tínhamos do exemplo que eu apresentei. Tá? Né? Porque a despesa financeira é deduzida, imposto calculado com base na alíquota T, que eu já comentei. Então você tem. Só que o que é os juros? Como é que foram calculados esses juros aqui? Como é que nós calculamos o tal dos juros? Simplesmente calculamos lá, aplicamos. Olha, esse aqui é o valor da dívida, que é o D, esse aqui é o D, e multiplicamos isso aqui pela taxa de juros, ou pelo custo de capital de terceiros, que é de 10%. Essa aqui é a conta que nós fizemos para calcular em 200 os juros, naquele exemplo. Então, eu substituí os juros por esse termo aqui. Posto isto, se a gente for calcular o que a gente está chamando de valor presente do benefício fiscal, né? Valor presente do benefício fiscal, implica em trazê-lo, tudo isso aqui, em dinheiro de hoje, né? Porque aquele 60 equivale para um ano só de exercício fiscal da empresa. Como nós comentamos na aula passada, o valor presente para uma perpetuidade, porque nós estamos aceitando que isso aqui é igual e para sempre, né? Ele tem aquela característica de ser um fluxo de caixa dividido por uma taxa de juros. É o caso mais simples de trabalhar. Né? Então, essa premissa que é igual para sempre, de perpetuidade, na verdade, é uma premissa bem simplificadora dos problemas. Tá? Então, nesse caso, para calcular esse valor presente, quem é o fluxo de caixa? É o que está aqui em cima, o benefício fiscal. Quem é esse I ou essa taxa de desconto? É o custo de capital terceiros. Obviamente, eu posso cortar o que está em cima, o que está embaixo, e o que sobra é isso aqui. Então, o valor presente que é criado para os acionistas, né, em dinheiro de hoje, tudo que vai acontecer equivale exatamente à dívida multiplicada pela alíquota de imposto de renda, né, ou a alíquota de imposto sobre o lucro da empresa, né, falando mais genericamente. Então, esse é o valor criado. Então, os nossos amigos, os mesmos de sempre, Modigliani e Miller, só que lá em 1963, porque aquele primeiro artigo deles gerou um debate, gerou uma discussão, e críticas e apontaram para eles, né, essa questão das despesas financeiras. Eles refizeram as contas, apresentaram as propostas deles, as proposições alteradas, sendo que a proposição número 1 foi alterada do que nós estamos vendo aqui. Olha, agora sim, diante de todas as demais premissas já mencionadas, mas considerando a existência do pagamento de impostos, né, do benefício fiscal sobre o pagamento de impostos, agora o valor da empresa alavancada é maior do que o da empresa desalavancada. E é maior exatamente por conta deste último termo aqui, que caracteriza o benefício fiscal oferido. Tá? Por essa lógica. Então, isso aqui vem exatamente por conta do benefício fiscal. Isso, a empresa, através do uso de dívida, ela pode se apropriar desse valor aqui. Tá? Uma característica, como está destacado aqui em cima no texto, que não é facultada à pessoa física. Nós não temos a possibilidade de deduzir nossas despesas financeiras da nossa dívida do cálculo do imposto. Né? No modelo dele não tem imposto sobre a pessoa física, né? Mas se você incluísse, a legislação não permite. Tá? Isso é uma coisa que a empresa pode fazer e que não é dado a oportunidade da pessoa física fazer. Então ela consegue sim fazer algo a mais e que cria valor. Então faz sentido você usar dívidas, porque você está criando valor para o acionista, aumentando o valor da empresa e, portanto, a riqueza do acionista. Também, oi, alguém ia comentar alguma coisa?
Professor, dentro desse valor da empresa desalavancada, ainda tem o D mais E? Sempre tem o D mais E, tá? Mas, de novo, só que na empresa alavancada é só E, tá? Não tem D. O D é zero por natureza na empresa desalavancada. Entendi. Né? Obrigada. Tá? Então, deixa eu tentar representar aqui rapidamente. Então, na verdade, porque nós estamos, você está me perguntando, porque na empresa desalavancada eu só tenho isso aqui. Né? Se você olhar nosso balanço patrimonial, isso aqui, nós estamos trabalhando com essa lógica aqui. D e E. Tá? Então, considerando aqui a empresa desalavancada. Qual que é a implicação do fato da empresa ser desalavancada? A implicação implicação disso é que esse D aqui é igual a zero. Tá? Então, se você quisesse fazer, ainda partindo do caso genérico que você está comentando, que é o caso do balanço, que o que está do lado do ativo tem que ser igual ao passivo, é essa lógica aqui. Mas no caso específico da empresa desalavancada, a hora que você põe isso aqui, você usa desalavancada, eu estou forçando, dizendo que o D é zero. Então, portanto, esse cara é igual a isso aqui. Tá? Ok, Na obrigada. verdade, de nada. Bom, então, isso aqui é a implicação, é o que implica, né, desse VU, na verdade. Né? Porque nós estamos olhando pelo ponto de vista de criação de valor. Tá? Os mesmos autores, né, o Modigliani Mille, o MM, que nós chamamos, também revisaram a proposição número 2. Essa proposição número 2 ela foi modificada para incluir este termo, ou seja, o custo capital próprio continua aumentando com o endividamento. Mas, está vendo esse termo menos T? É um número menor que 1. Né? Imagina que a alíquota de imposto vai ser alguma coisa, sei lá, entre zero e claro que ninguém vai pagar mais do que 100% de impostos. Né, com uma alíquota. Então, esse número é um número menor. Então, esse cara continua subindo com o endividamento, né, o custo de capital próprio, continua subindo com o endividamento, mas numa proporção menor. Lembra que a gente mostrou que a dispersão cai? Né? Um dos efeitos da utilização do pagamento de impostos foi aquela redução da dispersão, quando eu comentei para vocês. Isso é uma dispersão menor, significa menos risco, portanto, implica em um retorno esperado um pouco menor, tá? Do ponto de vista do acionista. É isso que está caracterizado nesta equação aqui. O resto mantém-se o que já era igual. Tá? Então, apareceu. Eu só quero chamar a atenção de vocês que se você vier aqui e colocar o que é o mundo sem impostos. O mundo sem impostos significa dizer, olha, T é igual a zero, não tem imposto. Se você fizer T igual a zero, esse termo some. A gente volta no caso anterior, quando a gente está falando do mundo sem impostos. Se você vier aqui e botar T igual a zero, isso aqui vai virar 1, ou seja, isso aqui também some. Né? Para T igual a zero, é coisa. Então, simplesmente, o que nós tínhamos na aula passada, que é um mundo sem impostos, é um caso particular desse mundo com impostos. É um caso particular onde a alíquota T é igual a zero. Tá? Então, na verdade, né, só um caso. Aqui é um pouco mais genérico. Isso aqui aplica-se a qualquer valor de alíquota de impostos, qualquer T, e o caso sem imposto é o caso específico onde T é igual a zero. É um caso relevante, mas ainda um caso específico desse mais geral. Nós voltamos ao que era antes. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está funcionando o custo de capital. Eu comentei com vocês na aula passada também. Nós temos aqui, deixa eu só destacar novamente o que nós temos nesse gráfico. Esse gráfico aqui nesse eixo eu tenho
só porque acho que ficou pequeno. Eu não sei como é que vocês estão visualizando no computador ou no celular. Nesse eixo aqui é o endividamento, é o D sobre E. No eixo de cá, eu tenho uma taxa que representa o custo qualquer de capital. Esse cara que está aqui cinza é o KD, no caso aqui representado a 10%, ou seja, um custo de capital de terceiros, né, um dinheiro que tem menos risco, ele é menor que o custo de capital próprio, representado por essa linha verde aqui. Tá? Ele aumenta conforme aumenta o endividamento, porque onde só aumenta o risco para o acionista, ele merece ganhar mais. Então, essa linha verde ascendente. Nós temos um caso especial que vale a pena ser destacado, que é esse ponto onde o endividamento é zero, né? Que é o caso que nós estamos chamando de K0. É um ponto, o K0, que é o custo de capital da empresa desalavancada, e como nós mencionamos agora há pouco, a empresa desalavancada ela só é financiada, obviamente, com capital próprio, então também equivale ao CAE, nesse mesmo ponto. Se você ver, ele pertence a essa letra, desculpa, essa reta verde aqui que tem um CAE, e também é o valor que essa reta azul aqui paralela, ou seja, constante, do WCC. O WCC ele é constante, independente da alavancagem. Então, nesse ponto aqui, o K0 também, essas três coisas aqui são iguais, né? Esses três caras intersectam o ponto e as duas retas. As duas curvas, né? Vamos usar um termo mais genérico aqui, tá? Por que o WCC é constante? Ele é constante porque, à medida que você olha a fórmula do WCC, você imagina, estou usando dinheiro mais barato. Qual o dinheiro mais barato? Cadê? Então, o custo de capital médio da empresa deveria cair. Ele não cai, porque justamente a vantagem de você usar um dinheiro mais barato é anulada por esse aumento do custo de capital próprio. Né? Ele fica sendo uma quantidade menor da estrutura de capital, mas como ele fica mais caro, ele anula o benefício de você utilizar um dinheiro barato. Por isso que ele fica constante aqui. Tá? E isso é importante para aquela nós já comentamos, de que o valor da empresa permaneça constante. Então, no mundo sem impostos, vou botar aqui um T igual a zero, se você lembrar lá, nesse mundo sem impostos, nós falamos assim, olha, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa desalavancada no mundo sem impostos. Nós falamos também que isso aqui pode ser estimado no mundo sem impostos, dessa maneira aqui, ou seja, pensando numa perpetuidade, o fluxo de caixa que você recebe é esse aqui, dividido por uma taxa que representa, que é o WCC. Esse aqui seria o WCC. A empresa desalavancada também pode ser dada por EBIT, dividido pelo WCC. Tá? Então, se os valores são iguais, deixa eu só colocar aqui de outra cor, só para se chamar atenção. Vamos supor que aqui fosse um WCC da empresa alavancada e aqui fosse um WCC da empresa desalavancada. Imagina que fossem taxas diferentes. Só que se o EBIT, ou seja, o numerador, é igual nos dois casos, porque ele não depende, nós estamos partindo da premissa que o resultado operacional, aquilo que acontece dependendo dos seus ativos, é completamente independente do que você faz na parte de financiamento, ou seja, como você alavanca ou não a empresa. Então, se esse EBIT aqui precisa ser igual nos dois casos, para que essa igualdade seja mantida, eu preciso que o WCC da empresa alavancada seja obrigatoriamente igual ao WCC da empresa desalavancada. É por isso que ele tem que se manter constante também dentro dessa lógica da teoria desenvolvida aqui. Tá? Então, isso aqui forçosamente tem que ocorrer, por isso que ele é constante.
Olha aqui, eu estou falando alavancada e não disse que nível de alavancagem. Poderia ser 10, 20, 50%. Eu não estou falando de quantidade de dívida. Estou dizendo que isso aqui precisa. Então, para que isso aqui ocorra, nós precisamos, ou seja, essa reta aqui paralela, aqui constante, é uma consequência que o WCC precise ser igual. Então, nós analisamos agora um quadro onde eu estou colocando comparativamente tanto o sem impostos com impostos. O sem impostos, eu estou utilizando as mesmas cores da esquerda. Né? O pontilhado é o com impostos. Tá? Então, esse aqui representa o CAE. Só que a linha cheia é a linha sem impostos, a linha pontilhada é a linha no mundo com impostos. Como eu falei lá, a gente percebe que a linha pontilhada ela cresce mais devagar. É aquele efeito daquele cara que multiplica, aquele 1 menos t que multiplica. Como nós podemos perceber, o custo de capital terceiros, ele não tem nada a ver com a história, ele se mantém, é uma taxa só, então no mundo com impostos sem impostos, esse KD aqui está dado. Tá? Esse aqui também está dado, é uma taxa única de qualquer modo, de qualquer jeito, é dentro por conta das premissas. O que a gente consegue perceber também é que aqui sim tem uma mudança importante, que é a variação do WCC. A linha cheia representa o WCC constante, que nós acabamos de comentar, mas a linha pontilhada mostra o WCC em queda, né? Ele vai caindo a partir do momento que você aumenta o endividamento. Tá? Ele cai. Por quê? Aqui sim, o fato de você usar o dinheiro mais barato, né? Você usa o dinheiro mais barato, como o custo de capital próprio está crescendo um pouquinho, uma intensidade mais devagar, ele tem uma queda no WCC. Tá? E aí, daí sim, aquela equação do valor. Então, você vê uma criação de valor, porque tem uma redução no WCC. Quando você olha aquela equação que eu acabei de falar agora, o valor da empresa, né, sendo dado por um fluxo de caixa, que daqui a pouco eu vou comentar qual que é, dividido pelo WACC, qual é o efeito que você tem se esse D, não interessa lá o que está no numerador, por enquanto. Mas se eu tenho, obviamente, uma redução disso aqui, com a alavancagem, que é o que esse gráfico está mostrando, qual é se o numerador está constante, é porque isso aqui vai aumentar. Tá? Então você tem uma relação inversa entre os dois caras. E aí sim, faz sentido o que nós estamos falando agora, que a empresa alavancada tem um valor maior do que a empresa desalavancada. Vamos colocar para um exemplo, para a gente poder especificar isso para vocês. Esse exemplo ele parte dos números muito, muito, muito parecidos com o da aula passada. A única coisa que a aula passada eu chamei a empresa de energia solar, e aqui eu estou chamando de energia eólica. E o que mudou também é simplesmente a cobrança de impostos, tá? Porque nós estamos trabalhando agora com proposição das mesmas ideias do Modigliani Mille, só que com impostos estão presentes. Tá? Então, diz aqui, vamos ler. Olha, ela tem um EBIT de 540 perpetuamente, de novo, isso é para facilitar a nossa vida, não possui dívidas, ou seja, é uma empresa desalavancada, tem um custo de capital de 12%, tá? Portanto, o K0 está sujeito a uma alíquota de 30% de impostos. Tá? Isso o resto está. Vamos calcular. Eu quero destacar aqui para vocês agora essa primeira parte, que é justamente resgatar aquela lógica que nós estamos falando. Vamos recordar, eu falei disso aqui quando nós falamos lá de análise de demonstração financeira. O EBIT é o resultado operacional. Esse cara tem três caras que têm interesse em dar uma mordida, que é o lucro, resultado, né, antes de pagamento de juros e impostos. Um deles é o governo, agora porque não tem impostos, e o cara quer justamente morder via impostos, uma parcela disso aqui para ele. Você tem o credor, né, aquela pessoa, o banco, o investidor,
né? Ou seja, alguém que colocou dinheiro como capital de terceiros, né? Que espera que ele está preocupado, ele botou nessa empresa para receber juros dessa dívida. E temos aqui o acionista ou o sócio da empresa, né, que fica com o que sobra. E o que sobra, aqueles direitos residuais, é o que nós chamamos de lucro líquido, né? Aquela última linha lá, o que sobra fica para esse cara. Então, eles têm interesse, se nós temos essas três parcelas, tá, de pessoas. No mundo sem impostos não tem governo, só tem dois, né? Mas nesse caso, a gente tem que pensar que existe apenas dois caras que botaram recursos, né? Esses caras são as pessoas que, nós falamos lá de capital investido, são os caras que realmente botaram dinheiro, claro, como nós já comentamos, sob condições de risco diferentes da empresa, então com custo capital diferente entre eles, mas são os caras que botaram. Então, desse resultado, a parte que cabe a esses caras é o que nós chamamos lá atrás de lucro operacional líquido após o pagamento de impostos. Que a sigla em inglês é essa aqui na parte. Tá? É fácil a gente perceber que se eu estou pagando 30%, né, de impostos, né, para o governo, se isso aqui equivale a 30, esta outra parcela aqui, né, como para do EBIT ali, é porque sobra 70% para cá. Então, esse NOPAT, né, ou esse resultado operacional que cabe aos, aos a quem botou dinheiro na empresa, né, para separar entre o credor e o acionista, ele equivale a EBIT que multiplica menos T. Tá? Que é aquele 70% no mundo onde a alíquota é 30%. É o que sobra após o pagamento de impostos. Esse EBIT que multiplicar um menos T é o que sobra. E esse cara é o que vai ser remunerado a esses caras que botaram dinheiro aqui na empresa. Como nós falamos, já discutimos isso anteriormente em momentos diferentes. Né? Esses caras botaram dinheiro a uma taxa representada por KD, né? Porque eles têm um determinado tipo de risco. O sócio tem um determinado tipo de risco, representado por KE, né? E a taxa que efetivamente trabalha com isso e resume essas duas é o WACC. Tá? Então, nada mais do que nós estamos dizendo, que quando nós estamos calculando o valor, estamos falando, olha, o valor da empresa é o fluxo de caixa. Primeiro, nós estamos assumindo que esse resultado operacional aqui é o resultado operacional que vai se transformar em dinheiro dentro do próprio exercício. Tá? Sem uma hipótese bem simplificadora. Então, esse é EBIT menos T dividido, né, naquela regra de perpetuidade, o fluxo de caixa dividido pela taxa adequada. E a taxa adequada aqui é o WACC. Então, essa aqui passa a ser a fonte do valor, tá, da empresa. Nós estamos usando aqui no exercício. Tá? Então, essa fórmula que nós estamos usando é aqui. Tá? Então, isso é dali que vem essa lógica aqui. De novo, no mundo sem impostos, quando T é igual a zero, vai subir, vai aparecer só o EBIT sobre o WCC. Se você olhar os nossos slides anteriores, foi o que foi feito no mundo sem impostos. Né? Então, de novo, no mundo sem impostos é um caso particular, basta botar T igual a zero. Tá? Então, de novo, aqui, continuando. O EBIT nós temos a alíquota de impostos, nós já sabemos que esse cara aqui é o K0, porque é o custo de capital da empresa sem dívidas, né? Sendo 12%. Fazendo essas continhas, esse aqui é o valor da empresa agora com
sem dívidas, né? Então, esse aqui seria o valor da empresa sem dívidas. Então, no nosso caso, a empresa valeria hoje, nosso VU, que é o caso da empresa sem dívida, ela equivale a esses 3,15 milhões que nós estamos indicando aqui embaixo. Tá? Esse é o valor da empresa. Tá? É isso aqui. O valor da empresa desalavancada. No exercício, né, como no exercício anterior, oi, alguém ia É, comentar? sim, professor, então essa fórmula é para calcular o valor da empresa desalavancada, certo? Não Não, não, alavancada. não, não. Ela serve para qualquer coisa. Ela serve para Ah, tá. qualquer, tá? É porque neste caso particular, a empresa está desalavancada. Tá? É que no caso, quando a empresa está desalavancada, o WCC é igual ao K0. Tá? Mas isso aqui eu vou mostrar num exemplo um pouquinho mais na frente, isso aqui sendo aplicado também para WCC diferente, porque agora ele não é sempre igual. Quando a empresa vai alavancando, esse WCC vai caindo, e portanto aquela criação de valor se dá através não do numerador, mas do denominador. De novo, como eu tentei comentar com vocês no slide anterior, agora, nesse mundo com impostos, alavancar a empresa faz esse número cair. Ao ele cair, qual é a consequência? Isso aqui sobe. Tá? Isso aqui sobe. Mas nesse caso, particularmente nesse ponto desse exercício, eu estou trabalhando com empresas sem impostos. Deixa eu destacar aqui de novo. Aqui, ó. Não possui dívidas. Tá? Não possui dívidas. Só que, de novo, esse não possui dívida, a única coisa que eu fiz é para lembrar vocês que o WCC, nesse caso, nesse ponto, é igual ao K0. Tá? Só lembrando isso. Mas essa equação vale para qualquer nível de endividamento. Na sequência, como no exercício anterior da aula passada, a empresa quer fazer um rebalanceamento da estrutura de capital. Fazendo o quê? Emitindo títulos de dívida perpétuos, né, para sempre, vão pagar aqui taxa de juros de 8% ao ano, pagando 60 mil de juros para sempre. Então, isso aqui é só para lembrar aquela, da mesma forma que nós fizemos da perpetuidade da aula passada, estamos usando aqui o conceito de perpetuidade para dizer qual é o valor dessa dívida. Né? Então, olha aqui, o valor, isso aqui em cima é o fluxo de caixa, aqui embaixo a taxa de desconto. Então, o fluxo de caixa é 60 de juros que a empresa vai pagar, a 8% ao ano para sempre. Então, a dívida é 750. Então, esse passo, tanto no mundo, aqui se você ver, isso aqui não faz diferença, como sem impostos, né? Tanto na aula passada, se você resgatar os nossos exemplos, você vai chegar nesse mesmo número. O que muda é isso aqui agora. A empresa resolveu fazer isso, opa, ela tomar a decisão de lançar dívidas, agora a empresa vai valer mais do que ela valia antes. E aí a gente faz aqui a utilização daquela proposição número 1 do Modigliani e Miller, que é essa aqui. Então, quem é o VU? O VU, ou seja, o valor da empresa alavancada, é esse que nós acabamos de calcular aqui. Os 3.150 mil, né, 3,15 milhões, que está aqui. Quem é o T? É a alíquota de imposto, 30%. Quem é o D? É a dívida. O valor da dívida é de 750 mil. Ao realizar essa continha, nós percebemos agora que o valor da empresa aumenta, ela passa a valer 3.375. Tá? O valor da empresa alavancada, aquelas que a gente está falando sempre, o valor, o que está do lado esquerdo do balanço e o lado direito tem que se equivaler. Então, isso aqui continua funcionando. Né? Isso aqui é a ideia do balanço. Só que como o acionista tem direito residual, nós estamos dizendo, olha, a parte do acionista é simplesmente o que sobra. Então, quando eu falo isso aqui, eu estou reconhecendo que é a ideia do patrimônio líquido. Qual é a parte do acionista? É o que sobra.
Então, você vê quanto vale a empresa, vale 3,375. Se eu pegar tudo que está na empresa, se eu pagar as minhas dívidas, o que sobrar é a parte do acionista. Então, o valor de mercado dessa empresa, o valor de mercado, é esse último aqui, 2.625 ou 2,625 milhões. Né? Esse seria o valor de mercado do patrimônio líquido, tá? Do E aqui, que é o equity. Essa lógica. Então, o que nós fizemos aqui foi aplicar a posição número 1. Para quê? Para determinar o valor. E aí eu passo a reconhecer depois que o valor da parte do acionista é exatamente o que sobra. Tá bom? Nessa estrutura que nós estamos fazendo de rebalanceamento da estrutura de capital. Qual é o custo de capital próprio e o custo de capital da empresa, ou seja, o WACC, após a operação? Aqui nós vamos fazer o quê? Aplicar a proposição número 2. É isso que eu quero saber. É a proposição número 2 do Modigliani e Miller. Agora no mundo com impostos. Então nós temos aquela equação que foi dada. Eu simplesmente, a única coisa que eu precisava identificar é que esse K0 é aquele valor de 12%. Né? Então é esse aqui que a gente teria que ser capaz de, a partir do enunciado, perceber que esse cara é esse valor. Nós temos lá o valor da dívida, do custo de capital terceiro, foi dada a taxa de juros, foi dada a alíquota de imposto, e nós vamos usar os DE novos. Né? A dívida é esse aqui, 750, e o custo de capital, o valor de mercado da empresa foi estimado nesse valor aqui. Ao realizar essas contas, nós percebemos que agora, antes o acionista tinha um custo de oportunidade de 12%, agora ele tem um custo de oportunidade de 12,8%. Ou seja, aumentou o risco para ele e ele tem uma expectativa de retorno um pouco maior, dada a maior exposição ao risco. Então é isso que está sendo colocado aqui. Em caso do WCC, aí a Fátima que tinha perguntado, está vendo? Essa equação continua valendo. Tá? Só que aqui o que foi feito? Simplesmente, se eu pegar simplesmente aqui, nesta equação aqui apenas, né, passar lá, eu posso simplesmente pegar o WCC, passar para cá, pegar o valor da empresa, passar para o denominador, né, trocar esses dois caras de lugar. Né, isolar o WCC nessa equação. Se você isolar o WCC nessa equação, você fica exatamente agora com esse caso aqui, ó. Tá? Jogando os valores, que eu tenho o EBIT, tenho o imposto e tenho o valor que foi calculado. Mas presta atenção que esse é o valor da empresa alavancada. Né? E aqui eu estou achando agora um valor de 11,2. Presta atenção que ele é menor do que o K0, aqui que a gente falou. Agora, a partir do momento que você vai endividando a empresa, o WCC vai caindo. Qual é o valor inicial dele? K0. Depois ele cai. Tá? Ele tem aquele comportamento. Você tem, se tivesse aqui a partir do gráfico, você teria o K0 aqui de 12%, para esse caso. Eu vou exagerar um pouquinho a figura. A partir do momento que você vai endividando, o WCC vai caindo. Tá? Aumento do endividamento. E passa. Então, na hora que você vai aqui aumentando a dívida, ele vai caindo. Então, nós já percebemos que, para esse nível atual de endividamento, ele já caiu para 11,2. Tá? Então, aqui, só destacar para ficar bem claro que estamos falando aqui do A0, que nesse exemplo especificamente era 12%. Tá? Se a gente quiser comprovar, e a gente só tem que lembrar agora, eu não sei se está dando para ver, se não fica muito pequeno para vocês, que agora no nosso WCC aparece esse termo aqui. KD vezes 1, por que KD vezes 1 menos T? Porque do ponto de vista
da empresa, o custo de capital não é mais KD, né? Ele é aquele custo de capital após o pagamento de impostos. Ou seja, eu estou reconhecendo o tal do benefício fiscal nesse termo 1 menos T. Então, o WCC em relação ao que era anteriormente é isso aqui. Se você botar T igual a zero, você volta no caso da aula passada. Então, se a gente fizer essas continhas jogando os valores aqui, você vai perceber que o número calculado pela fórmula ali é o mesmo calculado aqui através do valor da empresa, né? Os números batem, estão interligados, obviamente a teoria é consistente dentro dela mesma. Tudo bem até aqui? Algum comentário, algum esclarecimento necessário? Então vamos em frente. Aqui é uma comparação do exemplo que nós fizemos na aula passada, que é a empresa no mundo sem impostos. Está aqui, empresa lá de energia solar, e a empresa que nós acabamos de fazer com impostos. Como eu falei, elas partem do mesmo EBIT, elas partem do mesmo custo de capital inicial K0, só que nós temos uma diferença aqui em termos de, né, primeiro, de alíquota de imposto. Né? Aqui nós temos uma diferença. Essa diferença causa alguns impactos. Né? Nós podemos perceber logo de cara que o valor da empresa desalavancada nesse mundo aqui é maior do que aqui. Por quê? Óbvio, de novo, uma parte é o recurso que iria para o acionista. Agora, a partir do momento que esse dinheiro vai para o banco, para o banco não, perdão, para o governo, o que sobra, né, para a empresa é menos. Então, ela acaba valendo menos aqui. Tá? O custo de capital terceiros, você vai perceber, é o mesmo, a dívida dos dois casos é a mesma. Mas quando você olha o preço da alavancada, no mundo sem impostos eles são idênticos, tanto faz, em valores bem mais altos. Aqui, a empresa alavancada vale mais do que a empresa alavancada? Vale. Se você aqui, esse número aqui é maior do que esse de cima. Apesar dos dois serem menores do que no mundo sem impostos. Tá? Então, essa relação há uma vantagem. Quando você olha aqui, né, isso aqui é para destacar que não houve aumento de valor lá no mundo sem impostos, mas aqui há um aumento de valor. Isso se reflete na parte de riqueza do acionista. Se você olhar aqui, olha, porque do ponto de vista do acionista, esse quanto vale a empresa para ele, e aqui quanto vale para ele. Claramente vale menos no mundo com impostos. Tá? O custo de capital aqui se manteve igual, mas o WCC caiu. Aqui poderia surgir uma aparente contradição, porque o que eu comentei com vocês lá atrás é, olha, o custo de capital próprio, ele continua a subir, né? Esse cair, ele sobe nesse mundo com impostos mais devagar. Né? Ele aumenta, mas ele vai aumentando uma taxa menor. Como é que isso pode estar igual nesses dois exemplos? Tá? A gente precisa perceber que a alavancagem relativa de deploy aqui é maior do que no mundo sem impostos. Por quê? Porque o E aqui vale bem menos. O fato do E, o numerador é o mesmo, né? O D é 750. Mas o E aqui, a empresa, como a parte do sócio é bem menor, o valor de mercado, quando você olha esse indicador, a empresa ela está relativamente muito mais alavancada aqui, né? Muito mais não, mas vamos dizer, mais alavancado do que no mundo sem impostos. Então eu precisei, não para o mesmo nível, se você tivesse o mesmo DE, no mundo sem impostos seria maior o CAE, tá? Mas aqui eles são iguais, mas é por conta que o endividamento relativo aqui é maior com as duas situações. Bom, então, para um exemplo, esse aqui, ele é importante o entendimento dele, ele pega vários fatores anteriormente discutidos e vai sintetizar um pouco. Imagina o seguinte, uma empresa azul, ela é uma empresa que só usa capital próprio,
sinônimo de dizer que ela é desalavancada. Ela tem um valor de ações, total das suas ações é igual a 16 milhões. Quem que é esse cara aqui? É uma outra forma de eu dizer. Então, eu estou dizendo para você, olha, nesse momento, o D é igual a zero. Estou te dizendo isso aqui. Estou dizendo para você que o E é igual a 16 milhões. É o valor de mercado dessa empresa. Estou dizendo para você nesse enunciado. E que essas ações, ela tem 400 mil ações, né, o capital social composto. Ela tem um imposto de 40% e tem um EBIT de 5 milhões. E eu peço para você, olha, para a gente começar a brincar, prepare o balanço patrimonial ao valor de mercado. Tá? Quando a gente faz isso, eu estou sempre perguntando depois na sequência. Qual o preço atual da ação? Quanto vale a ação dessa empresa hoje? E qual é o WACC dela? O balanço patrimonial é isso aqui. Né? Então, o que nós estamos dizendo aqui, o que está embutido aqui? Está embutido aqui que esse cara aqui, né, o valor da empresa, mas quem é esse aqui? É o valor da empresa desalavancada. Então, estou dizendo para você, através aqui, vale 16. Por que isso aqui vale 16? Porque eu comecei aqui, eu te dei essa informação anunciado, que o E é esse, te dei essa informação. Se, né, nós estamos trabalhando com essa ideia aqui, sempre. Tá, de um lado o balanço é igual ao do outro. Vamos só voltar esse passo aqui. Então, se esse lado aqui vale 16 milhões, é porque o lado do valor da empresa vale 16 milhões também, tá? Porque essa última linha aqui tem que ser igual, tá? O lado do ativo tem que ser igual ao lado do passivo aqui, o valor da empresa. E, por acaso, esse é o valor da empresa desalavancado. Quando eu pergunto para você qual é o preço da ação, é simplesmente o preço da ação. Você pode olhar de dois jeitos. Né? O preço da ação, no caso aqui, é sempre o valor de mercado da empresa dividido pela quantidade de ações. Então, é 16 milhões pelos 400 mil, que vale R$ 40. Ou você pode pensar de uma outra maneira. Quanto que é o valor de mercado de uma empresa? Quanto que ele é negociado? Perguntar assim para você, quanto vale o valor de mercado na bolsa da Petrobras? Você vai pegar o preço de uma ação, o preço unitário de uma ação, e multiplicar pela quantidade de ações existentes na empresa. Se você multiplicar isso aqui pela quantidade, você vai ter o valor de mercado dela na bolsa, por exemplo, lá na B3, na antiga Bovespa. Você vai ter o valor de mercado da empresa. Tá? Então, as duas relações são equivalentes aqui. A outra pergunta era qual era o WCC. O WCC, nesse caso, se a empresa não tem dívida, se você olhar aquela equação do WCC, né, ela é 100%, ela forçosamente, se você olhar a equação do WCC, você vai ter que WCC vai ser forçosamente, porque ela só tem capital próprio, ela é igual ao KE. Porque toda aquela outra parte da equação, se o D é igual a zero, some tudo o resto. Né? Quando você põe lá D igual a zero na equação WCC, a única coisa que sobra é isso aqui, e que faz sentido. Só tem o custo de capital próprio, a média ponderada dele com ele mesmo é ele. Não tem outra maneira. Né? Que é também o que nós estamos denominando, incansavelmente, de K0, né? É o que nós estamos chamando também. Esse aqui é o caso particular, né? Isso aqui vale para no mundo com impostos, que fique claro, no mundo com impostos, que nós estamos dizendo aqui, ó, dívida, né? Aliás, mentira, desculpa, isso aqui vale sempre, com impostos e sem impostos. Né? Isso aqui vale sempre, né? Nesse caso particular, para dívida igual a zero no mundo com impostos. Tá? Dívida aqui igual a zero, isso vai valer. Então é isso que nós estamos dizendo. Como é que está sendo calculado isso aqui? Isso aqui eu estou calculando exatamente usando aquela fórmula de valor, que nós já mencionamos.
Se eu isolar o WACC na fórmula, fica dessa maneira. Eu tenho o EBIT anunciado, eu tenho a alíquota de imposto e eu conheço o valor da empresa. Nesse caso, o valor da empresa é o valor da empresa desalavancada. Então, eu achei o valor de 18,75. É o valor do WACC? É, mas também é o valor do K0 e também é o valor, de novo, do CAE neste ponto, tá? Nesse momento. Nós temos, então, tudo isso aqui. Então, foi encontrado esses três valores. Se a empresa pretende anunciar que ela vai emitir obrigações perpétuas, ou seja, ela vai lançar uma dívida de 6 milhões, e essa taxa de juros é de 6%. O que está sendo dada informação aqui? Nós estamos dizendo para você que o B vai ser igual a 6 milhões, anunciado, e estamos dizendo que o KD é igual a 6%. Aqui. É igual a 6%. Isso aqui está sendo dito nesse enunciado. Esses recursos serão utilizados porque nós temos trabalhado rebalanceamento da estrutura de capital completamente. Pede-se, olha, prepare o balanço patrimonial, o valor de mercado, imediatamente após o anúncio. Então, nós vamos fazer. A operação, ela tem várias fases. Uma fase é, você, olha, anuncia o mercado, vou pegar dinheiro, vou fazer um rebalanceamento. Isso é um anúncio. Tá? Você tem um segundo momento, que eu vou ler aqui embaixo, que é o momento que eu lanço a dívida, né? Eu pego o dinheiro, porque eu falo, eu pretendo fazer isso. Aí no segundo momento, eu vou lá, pego o dinheiro dessa dívida, mas ainda não recomprei as ações. Tá? E existe o terceiro momento, que é, eu peguei o dinheiro e realizei o final, que é a recompra de ações. Então, eu estou pedindo para vocês, aqui no item 1, 3 e 5, que a gente analise esses três momentos, que eu anuncio, o momento que eu capto o dinheiro da dívida e o momento que efetivamente eu pratiquei a recompra de ações. No meio disso tudo, eu estou pedindo para você, para determinar qual é o preço da ação, né, após o anúncio. Estou pedindo para você me dizer também quantas ações precisarão ser recompradas, tá? Nesse momento. Então, o anúncio vai provocar isso aqui. Qual é a proposição número 1 com impostos? A proposição número 1 com impostos diz: empresa alavancada é igual ao valor da empresa desalavancada mais o valor presente dos benefícios fiscais, dado por alíquota de imposto vezes o valor total da dívida. Tá? Isso foi colocado no balanço. Quem é que é essa primeira linha aqui? Essa linha aqui é o 16 milhões, é o valor da empresa desalavancada. Quem é esse valor 2,4? É exatamente a alíquota de imposto vezes a dívida. Para quem não tiver lembrado, isso aqui é, como nós falamos, 16. O valor da alíquota de imposto, nesse caso, é 40%, ou seja, 0,4%. E o valor da dívida que nós falamos é de valor de 6 milhões. Então, isso aqui vezes, isso aqui era para ser um sinal de vezes 6. Né? 0,4 vezes 6 é exatamente esse 2,4. Então, o valor da empresa alavancada, que é esse último termo aqui, é a soma desses dois anteriores. Na hora que você soma o que está ali, eu tenho esse último aqui. A empresa, então, passaria a valer 18,4. Tá? Quem vai se apropriar desse aumento de valor? Obviamente, a empresa tem dívida? Não. O acionista, aquele benefício fiscal, ele é completamente captado a favor do acionista. Com isso, esse novo valor do E, isso ocorreu porque na hora que eu fiz o anúncio, eu estou dizendo para você, estou usando a mesma fórmula anteriormente. Olha, o preço é dado pelo E dividido pela quantidade, o valor de mercado pela quantidade de ações. Como o E subiu, é como se a ação tivesse indo para R$ 46. Ela saiu de 40 para 46. Né?
Então, nós temos o seguinte, como se tivesse aqui a ação valendo 40, eu faço efetivamente o anúncio, na hora do anúncio, considerando o mercado eficiente, né, o mercado iria ajustar o preço para 46. Assim que eu faço o anúncio nessa data aqui, nesse momento. Tá? Então, essa aqui é o momento em que eu faço o anúncio. Nada aconteceu ainda. Note, eu não lancei, eu não captei dívida, eu ainda não recomprei as ações, eu simplesmente mencionei a minha intenção de praticar. Se o mercado for eficiente, ele vai, na hora que eu fizer esse anúncio, no momento, ele vai ajustar o preço para R$ 46. Tá? As ações sobem aqui. Tá? Vamos olhar agora. No próximo momento, eu quero ver a captação da dívida. No momento que eu realizo a captação da dívida, então, ou seja, eu anunciei, joia. Logo no momento do anúncio. Então, o que eu sei? O valor da empresa desalavancada, sei o valor do benefício fiscal. Está aqui. Só que eu peguei dinheiro da dívida. Está aqui o lançamento da dívida, esse D aqui igual a 6. Para onde foi esse recurso? Eu vou usá-lo para recompração, mas no momento imediato da hora da captação, esse recurso foi parar no caixa da empresa, a contrapartida. Tá? Então, esse dinheiro captado na dívida, imediatamente ele passa ao caixa da empresa. O valor da empresa vai ser a soma dos dois lados. Isso aqui, momentaneamente, a empresa tem um valor de 24,4. Note, isso não teve efeito no preço da ação. Se você fizer aqui aquela continha de quantidade de ações e o valor do E, a ação continua valendo 46. Tá? O mercado simplesmente, já na data do anúncio, já foi. Então, não, a captação dessa dívida agora já não é uma informação nova. Né? Simplesmente aqui é a operacionalização daquilo que a empresa já estava disposta a realizar. Então, não houve aumento do preço aqui. Se eu quiser saber quantas ações eu preciso recomprar, nós temos que olhar a quantidade de dinheiro que eu tenho disponível e o preço do produto. Né? Se você tem R$ 100 disponível e, sei lá, o quilo do café custa R$ 10, eu posso comprar 10 pacotes de coisa. Então, a ideia é a mesma. Então, a continha para fazer, você vai olhar o recurso que eu tenho disponível, que são 6 milhões, e vou dividir pelo preço unitário de cada um deles. Só que agora não é mais 40. O mercado já ajustou o preço para 46. Então, isso é o importante. Perceber que esse é o preço após o anúncio, e não o preço anterior. Né? Então, vamos voltar aqui um pouco. Eu tinha aqui, ó, o preço inicial, antes da empresa fazer qualquer movimento, era 40. Tá? Na hora da recompra, eu não vou usar esse dado. Eu vou usar exatamente o valor novo que o mercado já reajustou para 46. Então, essa é a quantidade. Quantas ações eu consigo comprar com 6 milhões? Porque eu peguei a dívida com a intenção de usar integralmente na compra de ações. Então, isso me permite recomprar um pouco mais do que 130 mil ações. Lembrando que o capital social da empresa aqui é formado de 400 mil ações. Né? Esse capital social da empresa, hoje, eu tenho aqui, nesse momento, 400 mil ações. E eu vou poder utilizar este caixa, esse dinheiro que está momentaneamente, para recomprar o equivalente a 130 mil, um pouquinho mais de 130 mil ações. Então, na hora que eu terminar de realizar a operação, o que vai acontecer? Eu peguei aqueles 6 milhões que estavam aqui, e do caixa sumiu. Sumiu para onde? Qual é a contrapartida? A contrapartida, nota, foi a redução do valor de mercado da empresa. Tá? Eu utilizei aqueles recursos para recomprar ações. Existem agora menos ações em circulação da empresa. O preço dela continua sendo 46. O preço da ação aqui continua sendo 46. Só que eu tirei uma quantidade. Né? Eu lembro,
O valor de mercado é preço vezes quantidade. Se eu diminuir a quantidade, o preço está dado, os 46. O que eu fiz é diminuir essa quantidade. A quantidade agora que eu tenho aqui, se eu tinha 400 mil, recomprei, quase 270 mil aqui, né? Essa aqui passa a ser, deixa eu só sinalizar com uma outra cor aqui. Então, essas 270 mil ações passa a ser uma nova quantidade que eu tenho aqui. O preço não se alterou, o preço continua sendo 46, tá? Mas como a quantidade diminuiu, eu tenho agora um valor de 12,4. Não é surpresa nenhuma. Preste atenção no valor da empresa. Nós já tínhamos calculado o valor da empresa alavancada lá na data do anúncio, que era isso que deveria acontecer. Só o que nós reconhecemos aqui é que é impossível realizar tudo isso imediatamente. Eu preciso de um prazo para fazer essas coisas, nem que seja de um dia para o outro, né? Algum momento para fazer essas captações, essas recompras de ações. Mas aqui o valor da empresa que está aqui, 18,4, já era o que nós tínhamos calculado já na data do anúncio. Isso aqui não houve nenhum efeito sobre esta informação. Tá? Estava aqui já era dado. É isso que vale a empresa. Tá? O que nós fizemos foi só ajustar esse outro lado aqui. Fizemos um ajuste desse outro lado aqui, tá? Com o lançamento da dívida. Então, o que mudou foi aqui. O valor já estava dado. Né? Então, todas essas passagens permitiram simplesmente um reajuste a concretização da operação para que esses valores estejam aqui presentes agora. Tá? Então, de novo, o valor da ação reagiu no anúncio, depois foi só a concretização da operação. Se você quiser saber qual é a quantidade final, está dada aqui. Tá? Esse aqui é 400 mil menos. Esse valor é igual a 269. Continuando. Após a venda das obrigações, ou seja, dessa dívida, a Azul terá nova estrutura de capital indefinidamente, ou seja, está feliz da vida. É esse que minha estrutura de capital que eu vou usar. E nós já tínhamos dito lá atrás que o EBIT era de 5 milhões e também vai se manter constante. De novo, são premissas simplificadoras. Tá? E aí eu posso perguntar para você, qual é o custo de capital próprio antes e após o rebalanceamento? E estou te perguntando qual é o WCC após o rebalanceamento. Né? O antes nós já calculamos lá atrás, né? Já foi calculado. Na primeira parte, não tem nenhum segredo. Né? É uma questão teórica. O custo de capital próprio antes do rebalanceamento, ele é equivalente ao K0. Então, já tem batido nesse ponto e, portanto, igual a 18,75. Para saber após, eu preciso, obviamente, usar a proposição número 2 do Modigliani Miller aqui. Né? Tem que utilizar, falou em custo de capital próprio, eu preciso trabalhar com esse cara aqui, proposição número 2. Eu tenho todos os valores. O K0 já foi identificado lá no começo. Eu tenho o custo de capital terceiros, que também foi dado aqui como 6% enunciado. Temos a livre de impostos e temos endividamento. Repare que esse endividamento, essa estrutura D e E, é o que nós temos lá no final, né? Esse é o último valor lá depois que nós concretizamos a operação. Você só tem que ficar atento a isso. Na hora que você fizer essas continhas, nós chegamos aqui num custo de capital próprio maior, ou seja, aumentou o risco, essa alavancagem aumenta o risco para o acionista e o custo de capital próprio aumentou de 18,75 para 22,45 nesse caso. WCC. Nós temos aqui duas abordagens, a animação que não está na ordem correta. Pela primeira ideia, eu posso simplesmente usar aquela equação do valor, que a Fátima até perguntou há pouco se continua valendo. Ela vale em qualquer momento aqui. Então, nós estamos usando de novo aquela mesma ideia antes, só que agora, preste atenção, lá nós usamos aqui o valor da empresa desalavancada, que era 16, agora ela vale 18,4.
Então é importante se atentar que aqui agora nós estamos usando o valor da empresa alavancada, tá? Que é essa situação, é para essa estrutura de capital que nós estamos querendo calcular o WACC. Então ele estava de 16,3. Então estamos aqui 16,3. O outro é calcular pela fórmula, né? Podemos calcular aqui por esta fórmula. Só que para calcular essa fórmula eu tenho que ter cuidado de fazer primeiro essa etapa anterior. Eu preciso desse número que está aqui para inserir nesta equação, né? Então eu tenho que obrigatoriamente fazer essa etapa anterior para ter esse KE para colocar ali onde está sinalizado. Posto isto, de novo, percebendo que o E e D que estão aqui são os finais, se você fizer a conta, você vai chegar no mesmo número de 16,3. Então são dois modos, dois caminhos alternativos para que a gente chegue no mesmo valor do WACC. Tá? Então, eu só estou sinalizando aqui para vocês para prestar atenção qual é o E, né? Que o E mudou, né? Ele é diferente aqui. Não é aquele 16 milhões. Né? Esse número precisa ser definido com antecedência. E que o valor ali da empresa, aqui é o valor da empresa alavancada. As observações que eu já pontuei para vocês. Né? Então, só para chamar atenção para esses números. Aqui nós temos uma série de bibliografia, né, que nós temos utilizado, vocês podem consultar, tá, para poder ter mais informações sobre esse conteúdo. Nós temos lá uma lista de exercício em PDF, está lá no site, eu recomendo que se faça antes de ir para o TDIA. Tá? Os exercícios do TDIA são ligeiramente diferentes. Tá? Só um momentinho que eu vou encerrar a gravação da aula.